Já reparou que às vezes o ChatGPT inventa coisa? Isso tem a ver com a forma como ele funciona. Nesse vídeo eu quero te explicar alguns conceitos que podem parecer técnicos, mas eu vou tentar trazer da forma mais acessível possível para você entender por que ele alucina e como que você pode usar ele melhor. Esse vídeo é o primeiro de uma série que eu tô criando, que é basicamente para poder explicar de uma forma mais acessível como você pode usar a IA no seu dia a dia sem precisar de um time de TI ou alguma coisa muito técnica para poder resolver. Vou começar dando uma aula de história. A gente já usa IA no nosso dia a dia há muito tempo. Quando você pega um filme recomendado pela Netflix, ele vem recomendado por IA. Quando você escolhe um caminho no Waze. E a IA generativa ela é mais uma categoria de IA. Qual que é a diferença aqui? Quando você conversa com uma IA, esses modelos onde você pode fazer uma pergunta e resposta, isso é um tipo de categoria de IA que se chama NLP, que é basicamente processamento de linguagem natural. Esse tipo de IA, ele serve para tentar sintetizar como a linguagem humana se dá. Então, basicamente, eles tentam processar a forma como a nossa semântica acontece para poder, de fato, gerar algum resultado a partir disso. É um tipo de arquitetura de IA chamada redes neurais. E aí, em 2017, a equipe do Google Brain, que é uma divisão de pesquisa do Google, eles publicaram um artigo chamado Attention is All You Need. Essa arquitetura que eles propuseram, eles tiveram um poder de resposta e de precisão frente a outros modelos da época que foram muito superiores. E isso habilitou o que a gente chama hoje de LLM. Qual que é a diferença aqui, né? Quando você tinha antigamente um modelo de rede neural que ia processar uma linguagem, ele se perdia quando o texto era muito grande. Quando você coloca um texto que é uma bíblia inteira dentro do Google Tradutor, antigamente ele simplesmente se perdia no meio do caminho. Então a tradução perdia a qualidade quanto maior fosse o texto. Com essa nova arquitetura, você consegue processar blocos de texto muito maiores, sem perder esse contexto inicial. E aí em 2022 foi lançado o ChatGPT, que é basicamente esse assistente e não o cérebro, que é o GPT 1, 2, 3, etc. Que é o que a gente conversa hoje, né? Como é que funciona uma rede neural? Imagina uma mesa de DJ. E aí você tem vários botõezinhos onde você ajusta a música de acordo com a remixagem que você quer fazer. Então ele é um sistema. Então esse sistema é como se fosse a rede neural. Você tem como entrada a música, ela passa por essa remixagem que tem diversos parâmetros ali. Esses parâmetros, cada um deles é um botãozinho, vamos colocar assim. E essa música passou por essa edição, por essa remixagem customizada pela mesa. Isso é análogo a um ChatGPT. Quando você tem como entrada um texto, oi, tudo bem? E ele vai te responder, oi, como posso te ajudar? Ele basicamente está processando a entrada, oi, tudo bem? Para te dar uma resposta, como posso te ajudar? A diferença principal é, quando você tem uma mesa de som de um DJ, você tem 100, 200 botões. O GPT-3, que já é considerado um modelo antigo, ele tem em torno de 175 bilhões de parâmetros. Então é uma coisa muito mais complexa. E o cálculo matemático disso é muito mais robusto. Qual que é a diferença entre um modelo da Netflix e um modelo do GPT, ou de Gemini ou qualquer outro? Basicamente o Netflix ele tem um catálogo finito de filmes que você pode escolher a partir dali. Ele já tem um modelo treinado, ele coloca como entrada o seu histórico de visualizações e todos os seus dados a respeito do seu uso da plataforma do Netflix, e aí como saída ele lista um ranking de quais são os principais filmes de qual você tem maior probabilidade de gostar. A diferença entre isso e o ChatGPT é que o GPT ele tem um espaço infinito de possibilidades. Então, enquanto o Netflix escolhe dentro de um catálogo fechado, o GPT ele cria a partir de infinitas palavras. E aí como que ele cria? E esse é o ponto fundamental para você entender, para poder conseguir usar melhor o GPT. Quando eu escrevo olá, tudo bem? A forma como ele lê não é a forma como a gente enxerga. Quando a gente enxerga, está escrito as palavras olá, tudo bem. O que o GPT enxerga são tokens. O token pode ser de uma palavra inteira, pode ser de um caractere, de uma vírgula, por exemplo. Então, se eu coloco teste ou espaço teste, cada um tem um token diferente. E ele é o identificador único. Então, espaço teste é o mesmo número sempre. Beleza, uma vez que ele tem esses tokens mapeados, ele treina o modelo da seguinte maneira. Quando você coloca como entrada a pergunta, ele já vai ter um modelo treinado para calcular qual que é a probabilidade do próximo token. O que isso significa na prática?
Quando eu pergunto a capital da França é, ele vai ter uma tabela de probabilidades sobre essa pergunta, e essa tabela vai dizer quantos por cento de chance que tem de ser Paris, e vão ter outras probabilidades muito menores. E aí, basicamente, ele pega essa tabela e é como se ele jogasse um dado. Ele sorteia dessa tabela qual que tem a maior probabilidade de cair. E é nessa hora que ele pode alucinar. Porque quanto mais contexto você dá que não tem a ver com a sua pergunta, mais sujo vai ser a resposta dele. Mais chance de cair uma palavra que não é a que você quer. E ao mesmo tempo, quanto menos texto você dá, mais genérica vai ser a resposta dele. Já reparou que o GPT ele gera palavra por palavra? Isso não é porque é bonito por usabilidade, isso é a forma como ele funciona. Então ele vai gerar o próximo token. Ele poderia responder isso de diversas formas. Ele poderia falar, simplesmente responder Paris, ou a capital da França é tal, ou a capital francesa é tal. Então ele sorteia a primeira palavra, que no caso foi a. E aí ele volta esse contexto para dentro do modelo, aí a gente chama isso de in-context learning, de aprendizagem por contexto. A primeira entrada foi, o usuário perguntou qual é a capital da França. E aí quando ele responde a, que é o próximo token que ele calculou, ele volta para o modelo com uma nova entrada. A entrada vai ser, o usuário perguntou qual é a capital da França e o assistente respondeu a. Então ele vai calcular qual é a próxima palavra. E a grande chance vai ser capital. Beleza, volta de novo e adiciona a token capital na resposta. Então, a capital. A partir daqui, a resposta pode ser a capital francesa ou a capital da França. Ele vai sortear de novo. Sorteou a palavra da. Volta de novo e processa essa informação. E assim por diante até gerar a palavra inteira. Qual que é a implicação disso? Se você dá um contexto ruim para ele, ele vai dar uma resposta ruim. Se você dá um contexto bom, ele vai te dar uma resposta mais precisa de acordo com o que você quer. Então, por que o GPT inventa palavras? A ideia é que ele tenta sempre manter a coerência narrativa. Então, se você diz, a minha empresa fatura 10 milhões de reais por mês, mesmo que isso seja uma mentira, ele vai aceitar isso como se fosse uma verdade. Então, ele ajusta as probabilidades para manter a coerência, mesmo que essa informação seja falsa. Beleza, então como que eu posso resolver isso? Primeiro, define um universo de conhecimento. Então, você pode, em vez de falar, me dê dados sobre o mercado fitness do Brasil, a LLM ela pode inventar dados aí. Então, como que você pode usar melhor o GPT baseado nisso que eu te expliquei? Primeiro, não tenha preguiça de escrever sua prompt. Eu vou dar um exemplo de um prompt ruim. Escreva um e-mail para cobrar um cliente. Agora, olha a diferença de quando eu coloco escreva um e-mail formal para um cliente inadimplente há 15 dias. Tom, firme mas cordial. Objetivo, informar a suspensão de um serviço de 5 dias se não pagar. Mencione o histórico positivo de 2 anos. Oferecer parcelamento como alternativa. Olha a diferença de riqueza desse contexto. Segunda dica, estabeleça limites. Como a LLM foi treinada para completar texto, ela prefere dar uma resposta mais plausível ao admitir que não sei. Mas você pode forçar ela a fazer isso. Então, por exemplo, você pode colocar, se você não tem mais do que 80% de certeza, diga não sei. Outro limite, cite as fontes que você usou para referenciar esses dados. Terceira dica, você pode pedir para a LLM te ajudar. Pergunta para ela quais são as perguntas que ela gostaria de fazer antes de dar uma resposta. Quarta dica, pede para ele desenvolver o raciocínio antes de te dar a resposta final. Quinta dica, quebre em microtarefas. Por mais que você dê um contexto rico, em vez de você colocar, faça um plano de marketing estruturado, de nananana, quebra em pequenas tarefas e vai iterando com o ChatGPT. Então, o primeiro pode ser, faça uma pesquisa de mercado das academias principais e me dê uma lista das referências que você achou. Beleza. Aí essa é a primeira tarefa. Segunda tarefa é, faça uma análise de concorrência de cada uma dessas academias. Terceira tarefa, levante os diferenciais competitivos de cada uma delas. Próxima tarefa, a partir dessa análise que você fez, monte um plano de marketing para que eu possa postar no Instagram, contrastando a minha academia com as demais que você pesquisou. Viu como fica bem mais fácil e ele consegue ser bem mais efetivo para você? Resumindo, o LLM não é nenhum tipo de oráculo. Então, quanto mais você entende como ele funciona, melhor você vai saber usar ele. No próximo vídeo da série, eu vou explicar sobre engenharia de prompt, que é basicamente técnicas mais avançadas e mais aprofundadas para você estruturar seus comandos e conseguir usar ele de forma mais efetiva. Valeu, até a próxima!